Programa Câmara na TV. Na 17ª Sessão Ordinária de 2023, realizada nesta segunda-feira, 29, a Câmara Municipal de Matão aprovou, em regime de tramitação comum, um projeto de resolução e um projeto de lei ordinária. Já em regime de urgência especial, foi aprovado um projeto de lei. Os vereadores apresentaram ainda 29 indicações, um requerimento de informação, 21 requerimentos de emendas parlamentares, 13 requerimentos de votos de pesar e 8 requerimentos de votos de congratulações, totalizando 75 proposituras. Em única discussão e votação, os vereadores aprovaram o projeto de lei número 102 de 2023, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo doar veículo de propriedade do município, inservível para a administração pública, à Associação Protetora e Cuidadora de Animais Santa Clara. A apreciação dos demais projetos de lei foi prejudicada pela ausência do autor das proposituras. Você sabe qual é a função do vereador? No programa de hoje, abordaremos essa temática, além de como fiscalizar políticas públicas, o que é cidadania e o que é Estado. Confira! Você sabe qual é a função do vereador? Além de criar as leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo, são eles que regulamentam a vida da cidade. Resumindo, o vereador cria as leis, fiscaliza, sugere e representa você, cidadão. Se você que está nos assistindo tem alguma dúvida, mande em nossas redes sociais. Samuel quer ser vereador e por isso está aprendendo tudo o que diz respeito ao trabalho que esse político faz. Ô Samuel, o que você tanto procura aí? Eu tô fiscalizando minha cidade. Isso aí, muito bem. Fiscalizar o prefeito e a administração municipal é um dos papéis mais significativos da Câmara de Vereadores. Ao legislar, a Câmara Municipal cria, altera e revoga leis que orientam a vida na cidade. Mas fiscalizar também é uma função legislativa e ela é imprescindível para que saibamos se a lei está ou não sendo cumprida. Para fazer um bom trabalho de fiscalização do Poder Executivo Municipal, é importante que os vereadores sejam autônomos, ou seja, que não tenham nenhum tipo de dependência da Prefeitura. Além disso, é preciso ter uma estrutura de pessoal, materiais e outros recursos. Mas você sabe quem é que também tem um grande papel de fiscalizador nisso tudo? O cidadão. É aquele que vê uma obra pública ficar parada durante anos, que vê o asfalto se deteriorando sem nenhum tipo de manutenção, que percebe desvios, irregularidades e até omissões por parte dos agentes públicos. Então, um bom jeito de vereador fiscalizar é a velha, simples e boa conversa com a população. É no contato com o cidadão que o vereador reconhece se a administração vai bem ou mal e se ela está atendendo às necessidades da comunidade. E é também pela conversa permanente e aberta com o vereador que a população se sente representada e defendida. Outra forma de fiscalizar é o vereador estar presente nos locais onde os serviços públicos são prestados, como visitar escolas e hospitais. E, de um jeito mais formal, um bom instrumento de fiscalização que o vereador pode utilizar é o pedido de informações. Trata-se de um questionamento ao prefeito, aprovado pela Câmara Municipal e que exige resposta por escrito. A prestação de informações falsas ou a falta de respostas constituem crime de responsabilidade cometido pelo prefeito. A convocação de secretários municipais para prestar esclarecimentos é outro instrumento de fiscalização. E existe também a Comissão Parlamentar de Inquérito, as famosas CPIs. Com a instauração de uma CPI, a Câmara de Vereadores forma um grupo que vai realizar uma investigação sobre fatos que apresentam sinais de irregularidade. E aí, Samuel, pronto para exercer o seu papel de vereador? Agora, aprendi a importância do papel do vereador no município.
seja na elaboração de leis, do orçamento ou na fiscalização dos atos da prefeitura, sempre ouvindo o que a população tem a dizer. Isso me fez ficar com ainda mais vontade de exercer o meu papel. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país,
Guardou bem? Então até a próxima! O que é Estado? Em nossa série de vídeos, já falamos sobre o que é política. Os seres humanos vivem em grupos e, portanto, precisam se relacionar, resolver conflitos, tomar decisões, ou seja, fazer política. Também já falamos sobre as formas de organização política dos grupos, no vídeo O que é democracia. Vimos que há sempre alguém que fica responsável permanentemente por tomar decisões que valem para todos. São as pessoas que exercem o poder com o aval dos cidadãos, para facilitar a vida em sociedade. E foi assim que começou a surgir o Estado, tema deste vídeo. Ele é resultado da necessidade de se encontrar uma forma de organizar a combinação das vontades de cada um com a vontade do grupo. Ou seja, o Estado existe para organizar o mundo da política. E o que isso quer dizer? Que a política é anterior ao Estado e que, por isso, ele só existe por causa dela. Para poder exercer esse papel mediador entre o individual e o coletivo, o Estado precisa então ser soberano, ter o poder maior, a última palavra. Só assim ele tem condições de garantir um equilíbrio entre a vontade e o direito de cada indivíduo e a vontade e o direito de todos. Sendo um poder acima de todos os outros poderes, o Estado tem o dever de garantir a ordem necessária para a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. Foi por isso que o importante pensador político, Thomas Hobbes, disse que o Estado é o poder soberano. Podemos dizer que ele é o produto de um povo que habita um determinado lugar e que define um conjunto de regras para a sua convivência. Para que exista um Estado, é preciso, então, uma unidade de comando, onde ele é o poder soberano, uma territorialidade ou lugar em que ele acontece, e ainda um grupo de pessoas que assume o compromisso de respeitar normas válidas para todos, como as constituições e as leis que conhecemos. Agora, é importante não confundir Estado com governo, porque o governo é constituído pelas pessoas que ocupam, por um tempo, as posições e os cargos do Estado. Reis, presidentes, governadores, por exemplo. Mas o Estado existe para além dos governos. Os governantes entram e saem, mas o Estado permanece sempre. Os governantes, aqueles que tomam as decisões pelo grupo, passaram a ser conhecidos como políticos, porque se ocupam da arte do governo, como dizia Aristóteles. De algum modo, todo governante se relaciona e presta contas à sociedade que governa, porque ele está justamente inserido em um Estado, que incorpora as regras pelas quais se pode governar. Além dos governantes, que são os políticos, o Estado desenvolveu uma estrutura para viabilizar as várias necessidades coletivas da sociedade. E essa estrutura recebe o nome genérico de burocracia, que será tema de um dos próximos vídeos. As pessoas que atuam na burocracia do Estado são os servidores públicos. Então, como podemos resumir tudo isso ao final? O Estado é uma comunidade de pessoas que se organiza politicamente em um território definido, com leis válidas para todos os membros do grupo. Ah, e não esqueça, a direção do Estado está nas mãos dos governantes e o funcionamento do Estado se dá por meio dos órgãos e instituições públicas. Até a próxima! Programa Câmara na TV.